Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Graças a Deus, né? Estamos aqui para transmitir mais uma palavra, né, meus irmãos? Aceitando o desafio do irmão Heber. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu tô com saudade de todos vocês. Não tem como não sentir saudade de vocês. Saudade de louvar junto, de ouvir a palavra junto, de sermos edificados, né? Eu espero que o Senhor esteja com vocês todo dia dessa quarentena, até que ela dure. Saudade dos meus líderes, saudade de vocês, meus amigos adolescentes, soldados como eu, que buscam a vitória em nome de Jesus. E, aceitando o desafio do meu capitão, irmão Heber, eu gostaria de estar transmitindo uma palavra que se encontra em Juízes. Eu vou ler 3 partes do livro de Juízes. Vamos começar com Juízes 13:3. Amém? Se você quiser pegar sua Bíblia, pode pegar. Se quiser pausar o vídeo para pegar, pode pegar. Amém. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não pode ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. E agora vamos ler Juízes 13:24. A mulher de Manoá deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, enquanto começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Agora eu gostaria de ler em Juízes 16:28. E Sansão orou ao Senhor dizendo: Ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dai-me força só mais desta vez. Deixa que de uma vez só me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e jogou todo o seu peso contra elas, e gritou: Que eu morra com os filisteus! E em seguida deu um empurrão com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas, e assim Sansão matou mais gente na sua vida do que na sua morte do que durante a sua vida. Amém, meus irmãos. Como nós podemos observar aqui, essa é a história de um dos maiores juízes que já julgou Israel, que foi Sansão, meus irmãos. Que aqui, como nós podemos ver, eu li o começo e como ele terminou, meus irmãos. Isso é maravilhoso porque Sansão era um jovem dotado de extrema força, Isso era um dom de Deus. Era um dom de Deus, por causa que Deus deu esse dom para ele, claro, para julgar Israel e para livrar ele dos filisteus, que era o povo que na época o subjugava. E assim, meu irmão, eu gostaria de transmitir uma palavra que eu acredito que os irmãos já conheçam a história de Sansão. Que infelizmente Sansão não valorizou as coisas que Deus deu para ele. Apesar disso, Deus usou ele. Isso é uma coisa maravilhosa, meu irmão. Mas o que eu gostaria de transmitir aqui é que, às vezes, como Sansão, a gente não valoriza as coisas do Senhor, tipo o tempo que Ele nos dá, meus irmãos. A gente não valoriza as coisas que Ele nos deu, e a gente até desobedece as as leis que Ele nos dá. Por exemplo, quando Sansão desobedeceu as dele, que ele não podia tocar em cadáver, ele tocou no cadáver quando ele foi pegar o mel que tinha dentro do leão que ele tinha matado. Ele também não podia cortar o cabelo. De certa forma, sim, foi Dalila que cortou o cabelo dele, mas de certa forma ele contribuiu, porque ela ficou insistindo tanto nisso que ele acabou cedendo, né? Não devemos ceder nunca, meus irmãos. E assim nós vemos que Sansão foi se deixando levar pela luxúria, por mulheres imorais, meus irmãos. E às vezes coisas imorais tentam nos tomar nesse dia. Mas mesmo assim, a história de Sansão é muito linda, por causa que no final ele reconheceu que ele era dependente de Deus. Por causa que quando ele estava lá, com os olhos furados, os filisteus zombando dele, ele reconheceu que só Deus podia ajudar ele naquele momento.
E ele pediu força a Deus, e Deus devolveu a força a ele, deu a força para ele numa última vez. Isso é um exemplo lindo, porque nos mostra que, dependente da situação, se chegarmos perto de Deus, ele vai se chegar perto de nós, meus irmãos. Isso é uma coisa muito, muito linda. Isso nos mostra por causa que foi por isso que ele ganhou um lugar entre os heróis da fé. Deixa eu ver aqui. Que ele ficou entre os que venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Porque Sansão reconheceu a dependência dele. Sansão reconheceu que ele não era autossuficiente. Ele reconheceu que ele era autodependente de Deus. E esse é o primeiro passo para a gente ter uma vida perante a lei do Senhor. Nós temos que reconhecer que nós precisamos do perdão dele, que nós precisamos da bênção dele. Nós temos que reconhecer: eu não sou um independente, eu preciso de Deus em tudo, na escola, no trabalho, em tudo que ele for. Isso é uma história muito linda, por causa que, mesmo Sansão morrendo, ele cumpriu a vontade do Senhor, que era o quê? Começar o trabalho do Senhor, que era o quê? Tirar os israelitas do subjugo dos filisteus, coisa que aconteceu no reinado de Davi também. Mas Sansão morreu? Sim, morreu, mas ele cumpriu a vontade do Senhor. E é por isso que eu digo, meu irmão, não despreze o potencial que Deus te dá, não despreze o tempo que Deus te dá, não procrastine, confie no Senhor, creia que Ele tudo fará. Meu irmão, creia, valorize mais a sua bênção, a sua vitória, valorize, continue crendo no Senhor. Não seja como Esaú, que desperdiçou a sua bênção. Sansão também desperdiçou sua bênção. Um monte de pessoas desperdiçou sua bênção. Não desperdice a sua bênção, meu irmão. Confie em Deus, crendo que Ele tudo fará. Confie no Senhor, por causa que, se você chegar perto de Deus, Ele não lançará nenhuma das ovelhas fora, porque é o desejo dele que sejam todos salvos, meus irmãos. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.